noite, povo de Deus. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Aleluia. É sempre bom poder estar na casa de Deus, adorando o seu nome. Tivemos uma reunião abençoada às 9 da manhã. A glória de Deus desceu aqui, uma bênção. Alguém acompanhou o culto da manhã aí? Acompanhou? É, que bênção. Lembrando que as nossas reuniões são transmitidas tanto às 9 e também às 18 horas. E hoje, olha para essa pessoa e fala assim: se prepare, porque a noite vai ser profética. Amém? Tenho certeza que essa é a noite que o céu tem respostas para a nossa vida. Quero também cumprimentar os nossos amigos e irmãos que nos acompanham pela internet. Deus abençoe a sua vida. Fique conosco até o final, vai valer a pena. Faça dessa transmissão um culto em seu lar. Querido, só reforçando aqui a questão, os recados que já foram passados aí pela nossa equipe de mídia, a respeito do nosso Natal Sem Fome, amém? Será realizado no dia 19, promovido aí pelo nosso departamento dos Amigos de Jesus. Nós já conseguimos arrecadar 600 brinquedos, 100 panetones e alimentos o suficiente para montarmos 50 cestas básicas. Já tem as famílias cadastradas lá no projeto do Jardim das Meninas, e eu tenho certeza que será uma bênção, amém? Então eu conto com as vossas orações. Estejam orando, apresentando, porque nós sabemos que quando nós promovemos ações como essa, por mais que nós esteja fazendo bem, nós sabemos que o inimigo do bem não fica feliz. O inimigo do bem, ele se levanta. Então estejam em oração, amém? E lá é uma região muito carente. Eu tenho certeza que eles vão ficar felizes, amém? E é só o primeiro de muitos. É só o primeiro Natal Sem Fome. Vai ter muitos outros Natal Sem Fome. Amém? Mas você pode continuar contribuindo. Em nome de Jesus. Continue aí contribuindo, orando. Em nome do Senhor Jesus. E lembrando também que no próximo domingo nós só teremos a reunião das 18 horas. Amém? Por que eu estou reforçando? Para que você não esqueça. É só das 18 horas, domingo que vem. João capítulo 5. Quantos vieram ouvir a palavra? João capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao 9. Amém? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado de Betesda. Verso 3. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Você quer ser? O
paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Obrigado, filha. Quando a água é agitada. Agora eu quero que você grave isso. Enquanto estou tentando entrar, repita comigo, tentando. Outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. Diga amém. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, nos encontramos à espera de algo. À espera de uma mudança, à espera de uma transformação, à espera de um milagre. E esperar não é fácil, porque esperar exige paciência. E nós estamos vivendo uma geração, nos dias atuais, que está cada vez mais impaciente. Paciência tem se tornado uma virtude. Ninguém gosta de esperar nada. E nós estamos vivendo uma geração tão imediatista. Eu costumo chamar de geração miojo. 3 minutos, está pronto. E por que essa geração, ela não consegue mais esperar? Devido aos avanços da tecnologia, devido às informações tão rápidas que nós temos, e a tecnologia veio para facilitar a nossa vida. Eu, por exemplo, não vou mais em uma lotérica. Eu não lembro esse ano quando eu fui numa lotérica pagar uma conta. Por quê? Porque hoje tudo é pago através de um internet banking. Alguém paga aí pelo internet banking aí? Pela internet? Obrigado, filho. Hoje nós temos também aquilo que veio para facilitar a nossa vida, que é a modalidade do Pix. O Pix é uma bênção. Você consegue fazer pagamentos rápidos. É bem verdade que com o avanço da tecnologia, a facilidade que ela nos proporciona, também aumenta o número de golpes. Porque os malandros, eles se aproveitam disso. Mas enfim, hoje, nós vivemos uma geração que tem pressa. Uma geração que não sabe esperar nada. Uma geração que quer tudo na hora. Tudo rápido. Eu, por exemplo, gosto de ir em mercado grande. Por quê? Pela quantidade de caixas, pelos caixas rápidos. Já percebeu que quando vai passando o tempo, você está na fila do mercado, vai te dando uma impaciência terrível? Quem já percebeu isso aí? Só que é interessante, obrigado, filha, que ao mesmo tempo em que se avança a
tecnologia, ao mesmo tempo em que as pessoas têm tanta pressa, e tudo isso tem gerado muita impaciência. Já percebeu que o tempo está passando mais rápido também? Quem percebeu isso daí? Percebeu que os dias estão passando rápido? Quem percebeu? Nós já estamos em dezembro. O ano já praticamente passou. Quantas coisas que você talvez planejou lá em janeiro, fevereiro, quantas coisas que talvez você aguardou, esperou, e muitas delas não aconteceu. É aí que está a questão. É quando você espera, você cria expectativas, e aquilo a qual você criou tanta expectativa não acontece. Eu não sei o que é pior, se é esperar, ou esperar e não acontecer. O texto que nós lemos conta a história de um homem. Esse homem ficou 38 anos. Quanto tempo? Esperando por uma mudança. 38 anos esperando por uma cura. E é interessante que quando nós lemos João capítulo 5, logo nós percebemos que este homem estava no lugar certo. Porque ele estava em um ambiente onde se falava que pessoas eram curadas. Ele estava em um lugar onde algumas pessoas alcançou a cura tão esperada. Então ele estava como um inválido, como um paralítico. Ele estava em um lugar certo, mas ele estava preso a uma esperança limitada. Por quê? Porque todos ali tinham um único foco. O foco daquelas pessoas que estavam ali era o movimento das águas. A história diz que quando a água era agitada, o primeiro que ali descia, o primeiro que tinha contato com aquelas águas eram curados. Só que aí tem um detalhe: essa água não era agitada todo dia. Essa água não era agitada o tempo todo. Acontecia em um dia e depois se passava meses. E isso fez com que o número de pessoas ali na região de Betesda, porque Betesda não é só o nome de um tanque, Betesda é o nome da região norte, dentro da cidade velha de Jerusalém. Ali foi se acumulando, foi se ajuntando um número expressivo de pessoas inválidas, doentes, paralíticas, coxos, mancos, e todos tinham um único objetivo: entrar na água. Diga comigo, a expectativa deles era a água. E aí, esse homem faz 38 anos que ele está ali num lugar cheio de gente, mas vazio de esperança. Repita comigo, está cheio de gente, mas vazio de esperança. Sabe o que é interessante aqui? É que Betesda, no hebraico, significa a casa da misericórdia, ou lugar da água que flui. Olha só,
Betesda, casa da misericórdia. Repita comigo, Betesda, casa da misericórdia. Mas para aquela multidão, e principalmente para este homem aqui, Betesda também se tornou não só a casa da misericórdia, mas a casa da frustração. Por quê? Porque fazia 38 anos que ele estava tentando. Não alcançava e outros alcançavam no lugar dele. Isso é frustrante demais. Um lugar que era para ser casa de misericórdia se torna o ambiente da frustração. Quem está entendendo isso aqui? Então tinha muitos enfermos, muitos anos de espera. Repita comigo, pouca mudança. É aí que eu entendo que nem toda espera produz esperança. A Bíblia vai dizer lá em Romanos que a espera produz esperança. Mas eu entendo que nem toda espera produz esperança. Pastor, o senhor está indo contrário à Bíblia? Não, não estou indo contrário à Bíblia. A espera que produz esperança é quando você está esperando na pessoa certa. Porque esperar pela pessoa errada, colocar expectativa em lugares errados, não vai produzir esperança nenhuma. É capaz de produzir muita dor, muita decepção, muita frustração. Então entenda que muitas das vezes nós estamos cercados de pessoas que elas estão tomadas por sentimento de frustração, de decepção. Pessoas que estão no lugar certo, mas não estão vivendo a transformação. Não está vivendo a mudança, o milagre. Então esse homem estava lá há 38 anos. Uma vida marcada pela dor. 38 anos tem eu. Então, se ele está ali há 38 anos, é uma vida. Uma vida inteira no mesmo lugar. Limitado. Com os olhos no mesmo tanque. E é interessante, eu preciso, para que você possa visualizar esse lugar aqui. Um dos primeiros lugares que eu visitei quando eu entrei em Jerusalém foi Betesda. Porque a nossa caravana entrou ali pelo Lion Gate, que é o Portão do Leão. Quando você entra pelo Portão do Leão, logo assim, à sua direita, tem uma plaquinha assim, ó, com uma entrada, está escrito Betesda. Aí você entra ali, tem uma igreja ali. É um lugar bem bonito. E quando você chega lá no fundo, que é a parte dos tanques, ali tem as ruínas. Eles mantêm ali as ruínas daquilo que foi o tanque. E o tanque não é um negocinho, o tanque eram umas piscinas grandes. Esse lugar aqui, ele fica ao norte de Jerusalém. Ele fica na parte de trás do templo. E aí, só para que você visualize, Jerusalém tinha 12 portas. Hoje já não tem mais 12 portas, mas Jerusalém nos dias de Jesus tinha 12 portas. Tinha a porta principal, que é o Portão Dourado, que hoje ele está fechado por pedras e tem um cemitério árabe na frente. Foi por ali que Jesus fez a entrada triunfal, quando ele fez aquela entrada ali
E as pessoas diziam: Hosana, Hosana. Lá na parte do fundo tinha uma pequena porta. Ela é diferente das demais portas. Ela não tem o mesmo tamanho, a mesma dimensão das outras portas. Que era chamado de Porta das Ovelhas. Essa Porta das Ovelhas era a porta mais próxima, aonde estavam esses 5 alpendres, aonde ficava ali o tanque de Betesda. Se você ler o livro de Neemias, vai falar sobre essa Porta das Ovelhas aí. A Porta das Ovelhas era a porta por onde se passava o cordeiro do sacrifício. A ovelhinha lá que era levada para ser sacrificada. No sacrifício anual, no dia do perdão. Então eles levavam por ali, passavam por ali. E por que o tanque? Bem na entrada da Porta das Ovelhas. Estratégico. Porque Deus não aceita, segundo o livro de Levítico, sacrifício imperfeito, sacrifício de animal defeituoso. Então, quando se trazia os animais, os auxiliares do sacerdote, do sumo sacerdote, pegava o animal e mergulhava no tanque e tirava. Isso facilitava eles abrir e ver como que estava a pele do animal. Ver se o animal tinha algum caroço, algum defeito. Então a água daquele tanque revelava o defeito do animal do sacrifício. Eu já vi gente pregando falando: não, é porque ali lavava o animal. Não tem nada a ver de lavar. A água era para facilitar, para que eles visualizassem se tinha algum defeito. Quem está entendendo isso aqui? Então eu vou repetir: a água daquele tanque era para revelar o defeito. Só que a mesma água que é para revelar o defeito de um animal, de um cordeiro, de uma ovelha, é a mesma água que, quando é agitada, pessoas com defeito entram nela e saem curadas. Pessoas entram com defeito e saem sem defeito. Só que como não acontecia todo dia, diariamente, semanalmente, aquela multidão só se acumulava ali, se juntava ali, e ali se tornou um problema. Ali era um problema de Jerusalém. E muitas pessoas evitavam ir ali. Por quê? Por causa do odor que tinha aquele lugar. Pessoas faziam suas necessidades ali mesmo. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Jesus, ele vai para Jerusalém. Qual é o motivo? O texto vai dizer. Capítulo 5 de João. Havia uma festa entre os... Havia uma festa entre os... E aí você tem que entender que Jesus era judeu. Então quando você for falar mal de judeu, lembra que o seu Salvador era judeu. João capítulo 4 está escrito. Jesus disse para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Aí tem pessoa que parece que esquece isso daí. É um povo que o mundo já odeia eles. Foram massacrados diversas vezes. Quem está entendendo isso aqui? Jesus, como um bom judeu, Jesus ele está indo para Jerusalém. Por quê? Porque quando tinha as festas anuais do calendário judaico, o judeu se concentrava em Jerusalém, porque Jerusalém é o centro, e não é só o centro da adoração, não, Jerusalém é o centro do mundo. Se você der um Google aí, você vai descobrir isso.
Jerusalém é o centro da humanidade. Por que você acha que todo mundo quer aquele pedaço de terra lá? Por que você acha que aqueles povos brigam até hoje? É porque ali está o Moriá. Então eles iam tudo para aquele lugar. Jesus está indo para lá. Só que quando Jesus ele vai entrar pela porta principal, quando Jesus ele vai passar pelo portão principal, Jesus simplesmente para. Há uma multidão entrando, há uma multidão descendo ali pelo Monte das Oliveiras e vindo e entrando dentro de Jerusalém. Há uma procissão de pessoas entrando, há uma multidão se concentrando na frente do templo. Todos estão alegres, com o coração regozijando, todos estão felizes, todos têm motivo para festejar, todos têm motivo para comemorar, é mais uma festa. Só que Jesus não entra, Jesus para. E de repente Jesus começa a dar a volta. Alguém está perguntando para Jesus: não vai entrar, mestre? Vou, mas não pelo portão principal hoje. Essa porta principal eu vou entrar daqui a alguns dias. E quando eu entrar por essa porta, vão estender ramos, jogar roupas no chão, vão gritar hosana, hora vem Senhor Jesus, mas hoje não é o dia não. Hoje eu vou entrar por outro portão. Eu vou entrar pela porta que muita gente evita. Hoje eu vou me encontrar com uma outra multidão. Mas não é a multidão de pessoas que está com o coração alegre. É a multidão das pessoas que está com o coração quebrado. É a multidão das pessoas que estão com as suas emoções fragmentadas. É a multidão das pessoas que estão frustradas por tentar e não alcançar. Hoje eu vou me encontrar com outro grupo de pessoas. Mas qual é essa multidão? Se a multidão principal está na frente do templo, eu vou me encontrar com a multidão dos excluídos. Só que para mim se encontrar com a multidão dos excluídos, eu preciso passar pelo portão do Cordeiro. Eu preciso passar pelo portão do sacrifício. Eu preciso passar pela porta das ovelhas. É por isso que ele está dando a volta. Você consegue vir comigo? Você consegue visualizar isso aqui? Jesus está dando a volta. E ele está indo para o lado da porta das ovelhas. Jesus agora, ele passa por aquela porta. E eu quero chamar sua atenção para isso aqui, ó. Pastores, dá uma mensagem isso, tá? Quando Jesus passa pela porta das ovelhas, e ele olha para aquela multidão não está cantando como a outra multidão principal. Essa multidão não está festejando como a multidão principal está festejando. A primeira coisa que se nota naquele lugar é o cheiro. E é interessante que Jesus se torna comum no meio daquela multidão. Pergunta por quê? Porque você não vai ver ninguém correndo atrás dele lá. Você não vai ver ninguém gritando Jesus, filho de Davi lá. Você não vai ver ninguém tentando puxar as vestes dele lá.
Porque aquela multidão não conhecia ele. Porque se aquela multidão conhecesse ele, o foco mudaria. As águas que se movem deixaria de ser o foco. A expectativa na água que é agitada deixaria de ser o principal objetivo deles. Eles tirariam os olhos da água do tanque e olharia para a água da vida. Porque Jesus disse: eu sou a água viva. É que foi tanto tempo ali no ambiente da dor, colocando a expectativa e a esperança no lugar errado, que Jesus é só mais um. Quem está entendendo isso aqui? Cuidado para você não passar muito tempo colocando expectativa em lugar errado. Porque se você continuar colocando expectativa em lugar errado, Jesus deixa de ser o seu foco. Jesus deixa de ser o seu objetivo principal. Quantos estão entendendo isso aqui? Aquela multidão não conhece Jesus. É aí que Jesus aproveita o fato dele ser comum para se aproximar de alguém. Agora imagina se Jesus fosse conhecido, será que ele conseguiria chegar perto daquele homem? Então o fato de Jesus não ser conhecido ali, naquele lugar ali, naquela região norte, ele consegue se aproximar desse homem que faz 38 anos. E o texto vai dizer: e Jesus, sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Como que Jesus sabia? Sabia por revelação. Porque Jesus não chegou lá pedindo informação dele. Porque se Jesus chegasse lá, pastor Gomes, perguntando: eu vim visitar um doente, certamente alguém ia falar: quem no meio dessa multidão você veio visitar? Porque aqui nós temos uma multidão de doentes. Tem uma multidão de gente enferma. Só que naquele dia Jesus decidiu visitar alguém que quando ele nasceu, aquele homem já fazia 7 anos que estava lá. Por quê? Porque se faz 38 anos que ele está lá, Jesus tem apenas 30 anos. Quando Jesus nasceu, esse homem já fazia 7 anos que estava lá. Quando aquele que ia fazer um milagre na vida dele nasceu, já fazia 7 anos que ele estava lá angustiado. E aí se passa mais 30 anos, ele sofrendo da mesma angústia, quando Jesus já tinha nascido. E é interessante que Jesus nasceu com 12 anos, Jesus foi lá no templo, sentou lá com os doutores, e aquele homem já estava na parte de trás do templo, olhando para a água. E enquanto aquele homem olha para a água, esperando a cura, os doutores olham para Jesus lá na escadaria do templo, se perguntando: de onde vem esse menino? De onde vem tanta autoridade e sabedoria? Enquanto Jesus está lá na carpintaria ajudando o seu pai José, aquele homem está lá do lado do tanque, esperando. Quando Jesus chega lá no Jordão para ser batizado por João Batista, aquele homem ainda continua lá esperando. Quando Jesus inicia o ministério dele, aquele homem está lá. Talvez você está vivendo essa realidade.
sabe que aquele que faz milagre existe, só não colocou você em movimento ainda. Então presta atenção. Quando Jesus chegou do lado daquele homem, Jesus perguntou: você quer ser curado? Você quer ficar são? Não parece uma pergunta simples? Sim ou não? Você quer café? Você quer ser curado? Quem está percebendo isso aqui? Não parece uma pergunta simples? Sim ou não? Agora, presta atenção. Esse homem faz 38 anos que está lá, paralítico. Jesus, o texto diz que Jesus sabia que ele estava há 38 anos. Tudo que ele mais quer é entrar na água e sair andando. Tudo que ele mais almeja é a cura. Aí Jesus olha para aquele homem e pergunta: você quer ser curado? Por que Jesus pergunta se ele quer ser curado? Se esse é o objetivo dele. Na verdade, Jesus não está perguntando por curiosidade. É intencional. É porque a resposta dele vai revelar aonde ele tem colocado a expectativa dele. Quem está entendendo isso aqui? Porque quando Jesus perguntou: você quer ser curado? A resposta dele foi: mas eu não tenho homem algum. O verso 7 diz: mas eu não tenho ninguém, eu não tenho homem algum. Porque ele entendeu que ele só vai alcançar a cura se ele tiver alguém. Ele só vai alcançar o milagre se ele tiver alguém do lado dele. Está revelando uma dependência errada. A resposta dele está revelando a dependência errada. Porque ele acha que precisa de alguém. Só que enquanto ele está esperando alguém, Jesus já está ali. Enquanto você está aí, mas eu não tenho ninguém, eu preciso de alguém. Hoje Deus está usando a minha vida para dizer: enquanto você está esperando alguém, enquanto você acha que precisa de alguém, Jesus hoje se revela nesta casa para dizer: mas eu estou aqui, eu estou do teu lado. Enquanto você ficar esperando por pessoas, achando que você depende de pessoas, Jesus está dizendo: eu já cheguei, eu estou ao seu lado. Ei, presta atenção. Sabe o que Deus está perguntando para nós aqui hoje? Você ainda quer mudar? Ou apenas quer ficar explicando a sua dor? Você ainda quer mudar? Ou apenas quer explicar a sua dor? O que você quer? A pergunta que Jesus está fazendo, o objetivo da pergunta é mudar a vida dele. Só que ele, na verdade, ele quer explicar a dor dele. A pergunta hoje é: você quer mudar? Você quer mudança ou você quer continuar explicando a sua dor? Já percebeu que muitas das vezes nós perdemos tempo explicando a nossa dor? Quando na verdade a gente está diante daquele que pode mudar todas as coisas na nossa vida. Até quando você vai continuar explicando a sua dor? Eu mandei minha mídia colocar isso aqui para que eu e você
eu ministrando e você sendo ministrado, para que juntos nós possamos refletir. Porque talvez você passou o ano explicando a sua dor. O ano vai virar. Você vai virar o ano explicando a dor? Ah não, você vai ser profeta agora. Eu acredito que os pentecostais devem estar aí no meio. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim: você não vai virar o ano explicando a sua dor. Não, agora no modo pentecostal, vamos ativar? Vai, olha para essa pessoa, aponta o dedo e fala assim: você não vai virar o ano explicando a sua dor. Se prepare, porque você vai virar o ano vivendo, experimentando a mudança, a transformação, o milagre. Mas eu não tenho ninguém. Jesus não está perguntando se ele tem alguém. Jesus está perguntando se ele quer andar. Olha para cá. Mas sabe por que ele acha que precisa de alguém? É porque quando a água é agitada, ela não vem até ele. Ele precisa até ela. É por isso que ele disse: eu tento ir, eu tento chegar lá, mas outro recebe na minha frente. É porque outras pessoas não é tão limitado que nem eu. Só que aqui que você precisa entender que Jesus, ele não queria agitar a água. Ele queria agitar o homem. Jesus não queria agitar as águas. Ele não queria mover as águas. Ele queria mover, era aquele homem. Então, presta atenção. Hoje Deus, Ele não vai mover as águas aqui. Na verdade, Ele quer mover você. Até quando você vai continuar colocando expectativa na água? A água não vai até você, mas Jesus foi até ele. Ele estava do lado da água, 38 anos. A água era agitada, mas a água não vinha até ele. Então o outro ia lá e recebia. Agora Jesus não, Jesus atravessou Jerusalém. Para ir até ele. Aí Jesus disse: levanta, pega a sua maca e vai embora daqui. Sabe o que é mais impressionante nisso? É que a Bíblia diz que imediatamente o homem se levantou. Não, peraí gente, pera. Alguém que ficou 38 anos paralítico, imóvel, em cima de uma maca. Irmão, não é 38 dias não. Aliás, se você ficar 1 mês, 2 meses, você já quebrou uma mão, quebrou um pé, você tem que fazer fisioterapia. Sim ou não? Colocar aquele membro em movimento, para que ele ganhe força muscular. É interessante que ele ficou 38 anos ali, mas quando Jesus falou levanta, a Bíblia diz que imediatamente ele se levantou. E sabe o que é interessante? É que ninguém está colocando a mão nele, ou estendendo a mão para levantar ele, para auxiliar ele ficar de pé. Diferente de Atos dos Apóstolos capítulo 3, que o paralítico da Porta Formosa, foi necessário Pedro estender a mão e colocar de pé. Esse homem aqui, os discípulos, Jesus, não está estendendo a mão e auxiliando ele ficar de pé, não. Jesus falou, levanta, e o texto vai dizer, imediatamente se levantou. Por quê? Porque quando ele recebe a palavra viva, quando ele recebe a ordem de Deus, através de Jesus dizendo, levanta,
naquele mesmo instante, ele descobriu que tinha força para ficar de pé. Ei, olha para cá. A palavra que você recebe, a palavra viva que você recebe, é só para mostrar para você que você ainda tem força para ficar de pé. O céu está dizendo para alguém aqui: você tem força para ficar de pé. Você tem força para ficar de pé. Não, eu vou continuar. Você tem força suficiente para ficar de pé. Talvez só você não descobriu ainda que tem essa força. Tem força suficiente para ficar de pé, não precisa de ninguém auxiliando. Sabe qual é o problema da minha geração? O problema da minha geração, da nossa geração, é que inúmeras pessoas, em várias áreas da vida, elas têm força, mas elas querem insistir em ficar se apoiando. Principalmente no que diz respeito à condição emocional. Eu sei que é necessário apoio, eu sei que é necessário auxílio, eu sei que é importante relacionamento, ter pessoas ao nosso lado. Aliás, Deus nos fez para nos relacionarmos. O problema é quando você passa a depender de relacionamento e você esquece que você precisa depender exclusivamente dele. Quantas pessoas estão travadas no mesmo lugar há anos? Anos! Esperando alguém, dependendo de alguém. Quantas pessoas estão com a sua fé travada? Pessoas travadas na fé, pessoas travadas. Não se move, não anda, não faz nada. E tem força. É porque ele escolheu o caminho do vitimismo. Ele quer passar a vida dele explicando a dor dele. Seria bom você escrever um livro da sua dor e ganhar dinheiro com ele. Porque ficar explicando a dor e não ganhar nada com isso, também não adianta nada. Porque enquanto você chora, tem alguém ganhando em cima de você, vendendo lenço para você. Sabe o que Deus está falando hoje aqui? Eu coloquei em você força suficiente para agir. Eu coloquei em você força suficiente para ficar de pé. Eu coloquei força suficiente em você. É incrível como esse homem descobre a força dele. Por quê? Porque o texto vai dizer imediatamente. Repita comigo, imediatamente. O interessante aqui é que Jesus não mandou ele esperar. Jesus mandou ele agir. Jesus não falou, espera só mais um pouquinho. Não, Jesus falou assim, levanta. Detalhe, não deixa o leito aqui não. Porque esse leito que te carregava até hoje, agora é você que vai carregar ele. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Eu já estou terminando a mensagem. Quantos quer que eu termine? Diga amém. Quantos quer que eu continue a falar glória? Presta atenção. Aquele homem ficou de pé, pegou a cama e saiu. Era para ter dado um glória a Deus, só não saiu, mas tá bom. 38 anos, no mesmo lugar, saiu. 38 anos, travado ali, na mesma condição, saiu. Posso profetizar? Você vai sair dessa situação também. Não, você acredita nisso? Você vai sair dessa situação também. Acredite nisso. Acredite nisso. Você não vai terminar nessa situação. Há uma promessa de Deus que vai te colocar em movimento, em movimento, em movimento, em movimento.
e não vai precisar de ninguém. Você entende isso? Você entende isso? Então presta atenção. O texto diz: se você continuar a leitura, que o primeiro lugar que aquele homem foi para o templo. Ele foi para onde? Ele não foi visitar a família e mostrar que agora ele estava andando. Ele foi para o templo. Olha lá o texto, vamos continuar o texto aí. A Bíblia vai dizer que Jesus o encontrou no templo. Por quê? Porque quando Jesus curou ele, Jesus simplesmente saiu. Porque Jesus não foi para curar a multidão. Jesus foi para mudar a vida dele. Quem está entendendo isso aqui? Jesus não só entrou em Betesda, Jesus entrou na história do homem. Jesus não quer só visitar esse culto aqui hoje, Ele quer entrar na sua vida. Jesus não quer fazer uma visitação aqui hoje nessa igreja. Não, Ele quer visitar você. Ele quer se encontrar com a sua dor. Você tem que entender que Jesus não habita em templo feito por mãos humanas, Ele habita em você. Olha o que diz o texto: mais tarde Jesus o encontrou onde? Esse homem foi para o templo. Ele foi fazer o que no templo? Será que ele foi pedir alguma coisa? Não, ele foi agradecer. Aquele homem estava lá no templo agradecendo quando Jesus encontra com ele. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus disse para ele assim: tá andando. Vejo que você está andando. Tipo, Jesus ainda brincou com ele ainda, olha lá. Olhe, você está curado. Aí Jesus disse: então não volta a pecar não, para que não aconteça coisa pior com você. Aqui se revela o motivo da paralisia. Esse homem ficou 38 anos paralisado por conta do pecado. Mas Jesus está falando assim para ele, assim, ó: não é só mudança na perna, mas também mudança no caráter. Não peca mais não. Não cai no mesmo erro mais não, para que não aconteça coisa pior. Quem está entendendo isso aqui? Sabe o que eu vejo aqui? E eu encerro a mensagem. Se o ministério de louvor quiser se posicionar, pode se posicionar. Eu não vejo apenas um homem que ficou de pé. Não. Eu vejo um homem que se posicionou espiritualmente. Porque melhor do que você ficar de pé é você tomar um posicionamento espiritual na sua vida. Eu vou repetir isso aqui: melhor do que você ficar de pé é você tomar um posicionamento espiritual na tua vida. Porque, pastor, como que o senhor descobriu que ele tomou um posicionamento espiritual? Por causa do lugar que ele foi. Ele foi para o templo, porque ele entendeu que foi a graça de Deus, o poder de Deus que alcançou ele. Então olha para cá. Você acha mesmo que Deus quer te colocar de pé? Apenas para estar de pé? Não, Ele quer que você se posicione. Você precisa se posicionar em Deus. Você precisa se posicionar, tomar uma posição espiritual na sua vida. Eu acredito que vai chegar um tempo na vida de algumas pessoas que você não vai vir mais para o templo para pedir. Chegará um tempo que você vai entrar aqui com um sentimento tão grande de gratidão que você vai entrar só para agradecer.
Será que tem alguém que está recebendo isso? Será que tem alguém que vai vir para agradecer? Aleluia, eu profetizo, 2026 vai ser o ano que você vai entrar aqui para agradecer. Aleluia, você pode ficando de pé comigo. Qual é o tema da mensagem, pastor? A espera de um milagre. A espera de um. Na vida desse homem a espera acabou. Acabou. Diga comigo, a espera acabou. Diga, a espera acabou. Será que alguém acredita no poder de Jesus Cristo? Então olha para essa pessoa e fala assim: a espera acabou. Eu acredito no poder de Deus. Eu tenho visto o que o poder de Deus faz. Chegou o momento em que nós vamos clamar a Deus. Chegou o momento em que você vai colocar diante do Senhor as áreas que estão paralisadas da sua vida. Então nesse momento, pega aquilo que representa as áreas que estão paralisadas na sua vida. Pega aquilo que representa agora. Segura na sua mão. Pastor, eu posso segurar a foto que está no celular da minha família? Eu acredito que ainda esse ano a gente vai viver um milagre. Segura aí na sua mão. Isso. Pastores, por gentileza, vem aqui à frente. Pastor Gomes, unja a mão dos nossos pastores. Você está preparado para clamar? Nós vamos clamar aqui. Fecha os teus olhos. Acredite que Jesus está aqui. Acredite no poder de Deus. Acredite. Eterno nosso Deus, Pai da eternidade, Todo-Poderoso, Meleque Aulan, Rei do Universo. É no nome santo e sagrado de seu Filho Jesus que nesta noite nós levantamos a nossa voz em oração e juntos nós clamamos ao Senhor. Senhor, nós recebemos uma palavra nesta noite e nós entendemos que a Tua palavra é viva. A voz que transmitiu a Tua palavra é minha, de um simples mortal pecador, mas a palavra é Tua, e é a Tua palavra que tem vida. É a Tua palavra que nesta noite entra em ação na vida dessa pessoa. É a Tua palavra que ativa a fé que talvez está adormecida dentro desta pessoa, porque a Tua palavra diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Senhor, então a fé do Teu povo é despertada nesta noite, Senhor. A Tua palavra diz em Hebreus que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se é verdade, Jesus, começa agora a operar, começa agora a manifestar o Teu poder, começa agora. Senhor, nós cremos em Ti. Nós acreditamos no Teu poder. Começa a mover agora o sobrenatural.
Começa a mover o sobrenatural na vida desse homem. Começa a mover o sobrenatural na vida dessa mulher. Ó Deus, em nome de Jesus agora, Senhor, se tiver alguém doente, enfermo, começa a curar agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Começa a curar agora, Jesus. Começa a manifestar agora o teu poder na vida desta pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, em todas as áreas que estão paralisadas, começa agora, Senhor, colocar em movimento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, ó Pai. Vai tocando, vai abençoando. Pastores, pode orar, em nome de Jesus. Orar e alamandarabas. Escutas quando